quando no início do ano pensei o que pregar, o que falar perto da Páscoa. Sempre a gente trabalha uma mensagem específica voltada para a Páscoa, para a ressurreição. O que falar? O que eu posso abordar de forma diferente? Como é que eu posso trabalhar o texto bíblico? E aí os meus olhos se voltaram para o lugar onde Jesus se reuniu com os seus discípulos e onde depois os discípulos permaneceram reunidos. No cenáculo aconteceram muitas coisas. O cenáculo foi testemunha, por exemplo, do grande amor de Jesus. Quando você abre o capítulo 13 de João, diz que Jesus amou os seus discípulos e amou os seus discípulos até o fim. Jesus estava na sua última noite, no seu último momento com seus discípulos, e ali ele teve a oportunidade de lavar os pés, de mostrar o seu amor, de ministrar a ceia, de dizer o quanto amava os seus discípulos, e provar logo em seguida este amor morrendo na cruz do Calvário. Então o cenáculo foi testemunha deste amor. Jesus poderia ter abandonado, Jesus poderia ter ficado naquele lugar, Jesus poderia ter mudado os planos, ele poderia ter dito: não, eu não vou seguir daqui para frente, eu vim para cá, mas um dia eu falo para o meu pai me arrebata daqui, como arrebatou outros homens também, acaba a história aqui, eu volto para o céu e acabou. Mas não, Jesus ele foi até o fim, até a morte, não levou em consideração o fato de ser Deus, ele se esvaziou a si mesmo, esvaziou das suas próprias vontades e deixou que a vontade do Pai prevalecesse. Ele foi até o fim, até a cruz. Quando eu olho, por exemplo, para o cenáculo também foi testemunha da primeira aparição de Jesus aos discípulos. Quando os discípulos estavam trancados com medo naquele cenáculo do que os judeus poderiam fazer, ali Jesus apareceu no meio dos discípulos para dizer: paz seja com vocês. Vocês estão preocupados, vocês estão nervosos, vocês estão aflitos, vocês estão angustiados, e eu vim para trazer paz ao coração de vocês, paz seja com vocês. E ali aqueles discípulos recebem a paz de Jesus, o consolo de Jesus para seguir. Uma semana depois, o mesmo cenáculo é testemunha de uma nova aparição de Jesus. Agora Tomé se faz presente. Jesus então tem uma conversa séria com Tomé, mostra as suas mãos, os pés, o seu lado, diz para Tomé tocar, deixar de ser incrédulo, ser crente. Mas não só Tomé estava sendo incrédulo, mas todos os discípulos, porque continuavam uma semana depois, trancados no mesmo lugar, parados, paralisados, com medo, sem saber o que fazer, como agir, para onde ir. Então Jesus aparece para lhes dar coragem. Era tempo de acreditar, era tempo de sair daquele lugar, era tempo de ter coragem e fazer acontecer. Então o cenáculo testemunha amor, testemunha consolo, testemunha coragem que veio da parte de Jesus para os discípulos. E para a gente terminar hoje, ele também é um lugar onde Jesus aparece através agora do seu Espírito, da forma de atuar de Deus agora e de agir agora. Ele aparece ali através do seu Espírito para capacitar os discípulos a serem discípulos, a fazerem a sua obra. Quando Jesus foi assunto aos céus, havia uma promessa, e aí o cenáculo é testemunha do cumprimento dessa promessa, da descida do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo àquele lugar. E este Espírito é aquele que capacita, é aquele que transforma a vida dos discípulos e os faz, de fato, sair daquele lugar para pregar o Evangelho e para testemunhar a respeito de Jesus. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. O texto base para a nossa mensagem é Atos capítulo 2, o verso 1 até o verso 4, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos falar então um pouquinho deste lugar. Após a ressurreição, segundo Lucas, Jesus deu diversos sinais de que estava vivo.
ele apareceu aos discípulos algumas vezes, a Bíblia registra algumas vezes, eu poderia dizer João capítulo 20, 2 vezes, João capítulo 21, poderia dizer Atos capítulo 1, nós temos algumas aparições de Jesus, mas eu creio que durante os dias em que Jesus ficou aqui na terra, ele apareceu algumas vezes, não sei dizer quantas, mas algumas vezes ele apareceu aos seus discípulos e a outros irmãos. Todos precisavam ter a convicção de que ele estava vivo, de que ele tinha sido ressuscitado dentre os mortos. Ele não estava morto, ele estava vivo. Tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição foram fatos públicos e verificáveis. Ele padeceu, mas apresentou-se vivo. Sua ressurreição foi um fato histórico irrefutável. Ainda hoje os céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer, mas Jesus desmaiou, somente desmaiou. Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia inverídica. Há aqueles que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram num outro lugar, num lugar desconhecido. Mas a verdade irrefutável, e aquilo que comemoramos domingo passado, é que Jesus ressuscitou. Conforme registrado em Apocalipse, nós adoramos o Cristo, não o Cristo morto que esteve vivo, mas nós adoramos o Cristo vivo que esteve morto. É essa a nossa fé. Você não adora um Cristo que estava morto, mas que um dia esteve vivo. Não, você adora um Cristo que está vivo, mas que um dia esteve morto. Os discípulos precisavam saber dessa verdade, e é por isso então que Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição durante 40 dias. E após esse período de 40 dias, ele então foi assunto aos céus. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, que é o lugar atribuído à ascensão de Jesus. Eles estavam no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali, deu as últimas instruções, falou as suas últimas palavras e de repente começou a subir aos céus, a subir, e foi ocultado pelas nuvens. 2 anjos apareceram para dizer: por que vocês estão olhando para o alto, varões galileus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia voltará. É por isso que Apocalipse diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Então os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Era momento dele voltar para o Pai, era momento de despedida. E após esse momento nós somos informados que os discípulos então voltaram para Jerusalém, voltaram para o cenáculo. Quando você lê em Atos 1, no verso 12, diz que então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento. Olha aí a palavra para cenáculo. Subiram ao aposento, ao quarto superior, à sala superior, onde eles estavam hospedados. Ali em Jerusalém, neste cenáculo, os discípulos permaneceram pelo menos mais 10 dias, até a festa de Pentecoste. Pentecoste significa 50º dia. Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após o sábado de Páscoa. Então, o Pentecoste era uma festa que acontecia num domingo, né? E foi exatamente nesse dia, num domingo, onde os discípulos estavam reunidos mais uma vez aqui no cenáculo. A festa de Pentecoste também era chamada de festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa das primícias. Os discípulos permaneceram neste lugar, porque o Senhor havia ordenado que eles permanecessem ali. Lucas capítulo 24, Jesus, nas suas últimas instruções, segundo o registro de Lucas, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Em Atos capítulo 1, o mesmo Lucas está registrando, é o mesmo escritor, ele diz que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então nós temos uma instrução muito clara da parte de Jesus. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém e aguardar a promessa do Pai, a promessa do envio do Espírito, que está registrada em Joel capítulo 2, ou a promessa que Jesus tinha dado aos seus discípulos naquela última noite, ali depois de cear. Jesus começou a falar a respeito do Consolador, a respeito daquele que viria, e que instruiria, e que ensinaria, e que lembraria, que converteria. Então Jesus falou a respeito deste Consolador, que eles não ficariam sozinhos, eles não ficariam abandonados, mas eles teriam a presença do Espírito Santo. Então os discípulos permaneceram ali, naquele lugar, em obediência à promessa, em obediência à ordem dada por Jesus. Uma obediência irrestrita. Eles não poderiam deixar aquela cidade, não poderiam deixar aquele lugar. E é interessante, né? Jerusalém foi o lugar do fracasso, do ponto de vista de muitos. O lugar do fracasso, o lugar da cruz, o lugar da morte, deveria ser o território da vitória. O mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ele deveria ser exaltado. O palco do padecimento deveria também ser o cenário do derramamento do Espírito. O lugar onde Jesus foi rejeitado haveria de ser o lugar onde se começaria a pregar o Evangelho, e as pessoas então aceitariam, as pessoas receberiam, gostariam de ter este Jesus, o Jesus rejeitado, a pedra rejeitada, agora deveria ser benquista por todos. Essa espera pela promessa do Pai deveria ser uma perseverança, com perseverança inabalável. Eles deveriam continuar firmes, buscando a presença, buscando o derramar do Espírito, buscando o envio do Espírito Santo, buscando esse revestir de poder. Havia uma expectativa quanto a este Espírito, quanto a este derramar, quanto a esse revestimento. Afinal, essa era uma promessa de Jesus, e uma promessa resgatada do Pai, lá do profeta Joel. A expectativa era tanto, e eu fico imaginando as últimas palavras de Jesus, segundo Lucas, registrado em Atos, um dos textos talvez mais conhecidos, né? E todo o congresso ou culto que se fala de missão, normalmente se lê este versículo. Diz Jesus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. É interessante esse versículo, porque não fala apenas de uma descida do Espírito, mas o que este Espírito traria como consequência sobre a vida dos discípulos. O que este Espírito traria? O que viria com a descida do Espírito? Poder. Na língua grega há duas palavras para poder: exousia e dunamis. Exousia é a palavra para autoridade, poder no sentido de autoridade, no sentido de governo. Tiraram o meu nome, fulano de tal tirou o meu nome da lista. Ele pode isso? Talvez a pessoa possa olhar para você e falar: ele pode. Ou seja, ele tem autoridade para isso. Ele governa sobre isso, essa é a área dele. Ele coloca o nome que ele quiser, ele tira o nome que ele quiser. Ele tem autoridade, é a palavra exousia. E existe a palavra dunamis, que é a palavra que vem, por exemplo, no nosso português, a palavra dinamite, né? Dinamis é a primeira parte do dinamite, é alguma coisa, é uma força, é poder no sentido de força, de capacidade. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder, não é no sentido de vocês receberão autoridade para governar, não é autoridade política, não é autoridade
governamental, é autoridade no sentido de força, de capacitação, de capacidade, de condições de fazer acontecer. Vocês receberão poder para ser algo, ou seja, força para continuar, força para fazer acontecer. Vocês receberão habilidades para dar continuidade. Mas aí o próprio texto nos diz: força para quê? Poder para quê? Força para quê? Habilidade para quê? Para vocês serem minhas testemunhas. Aqui também uma palavra que, por mais que seja conhecida nossa, é uma palavra muito mais profunda aqui no texto. Porque testemunha não é apenas aquela, como nós vemos no processo jurídico hoje, aquela pessoa que vai à frente de um juiz, à frente de uma autoridade, à frente de uma polícia, sei lá, de alguém, para dar o seu testemunho, ou seja, para relatar aquilo que ouviu e aquilo que viu. A função de uma testemunha não é dizer a sua opinião. Eu acho que, olha, me parece. Não, não é o que te parece, não é o que você acha, é o que você de fato ouviu. Quais foram de fato as palavras que você ouviu e quais foram o que você viu, o que os seus olhos alcançaram, o que os seus olhos enxergaram, de fato aquilo que você viu. Essa é a testemunha, aquela que relata o que viu e ouviu. Mas aqui no texto a palavra testemunha é mártir. É aquela pessoa que não apenas diz o que viu e ouviu, mas é aquela que está disposta a pagar o preço, inclusive com a sua vida, a se sacrificar para dizer a verdade. E é isso que me convence de que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque eu não morreria, se eu fosse um discípulo, eu não morreria por uma mentira. Eu morro pela verdade, mas eu não morreria por uma mentira. Você não morreria por uma mentira, mas você morreria pela verdade. Se aqueles homens estivessem mentindo com relação à ressurreição de Jesus, se eles fossem pressionados, se eles fossem ameaçados, jogados em arenas, para preservar a sua vida, eles poderiam dizer: nós estávamos mentindo. De fato, nós roubamos o corpo, nós escondemos. Sob tortura, muitos diriam a verdade: nós escondemos o corpo, nós não vamos pagar o preço por isso não. Mas aqueles homens tinham a convicção de que Jesus estava vivo, eles estiveram com Jesus vivo, e por mais que havia pressão, e por mais que foram lançados às feras, por mais que foram presos em postes para que ateassem fogo, aqueles homens pagaram com a sua própria vida. Porque eles tinham a verdade, eles conheciam a verdade, eles precisavam ser testemunha daquilo que viram e ouviram a respeito de Jesus. Então, esses homens pagaram o preço, e foi exatamente isso que Jesus disse: vocês receberão poder, força, habilidade, capacidade, condições de me servirem de testemunhas, de pagar o preço para dizer a verdade, pregar o evangelho a quem quer que seja. Habilidade e força. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, permanecer naquele lugar, até o cumprimento da promessa de Deus. Eles deveriam permanecer naquele lugar, até serem revestidos de poder, poder para testemunhar. O cenáculo então se tornou um lugar de espera. Um lugar de espera, da espera de uma promessa. Mas o cenáculo também se transformou num lugar de busca. Enquanto estavam naquele lugar, os discípulos não ficaram sentados, parados, olhando para as paredes. A espera não se tornou numa espera impaciente e nem agitada, numa espera vazia ou inativa. Eles permaneceram naquele lugar, não mais na expectativa do que os judeus poderiam fazer. Eles não estavam agora fechados no cenáculo com medo do que os judeus poderiam fazer, o que eles estão tramando contra nós, o que eles vão fazer contra nós. Eles permaneceram naquele lugar numa outra expectativa, na expectativa do derramar do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. O grupo permaneceu coeso, perseverante em oração, a fim de serem revestidos de poder. O cenáculo se tornou um lugar de promessas, um lugar de busca. E é interessante porque nesse mesmo lugar que Jesus
trouxe instruções a respeito do Espírito. Agora os discípulos estavam esperando este Espírito. No mesmo lugar que Jesus orou pelos seus discípulos, agora os discípulos estão orando pelo derramar do Espírito Santo. Ali, no mesmo lugar que os discípulos ficaram agitados, turbados, agora eles estavam com ânimo redobrado, porque havia uma promessa, e Jesus disse: por poucos dias, daqui a poucos dias, por mais que não tinha dito quanto tempo, mas em poucos dias eles receberiam a promessa, eles não ficariam órfãos, mas o Senhor enviaria o Espírito. O mesmo lugar que foi palco de tristeza, agora era um cenário de expectativa gloriosa. Quando você lê Atos capítulo 1, no verso 14, diz que todos eles se reuniam. E quem são esses todos? Todos é uma referência aos discípulos de Jesus, aos 11, mais Matias, que foi colocado no lugar de Judas. E aí o texto completa dizendo: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então estavam ali os discípulos de Jesus, os 11, mais Matias, mais as mulheres, mais Maria, mais os irmãos de Jesus, e além desses, nós tínhamos num total 120, porque o versículo seguinte, o versículo de número 15, diz que Pedro se levantou em meio aos 120 discípulos, para que pudessem escolher Matias. Todos eles se reuniam sempre em oração. Aquele era um tempo de busca, um tempo de oração. Os 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo unânimes, perseverantes em oração, quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam alicerçados na promessa anunciada por Jesus. Havia no coração uma expectativa do revestimento de poder, e todos eles estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito, buscando o mesmo Espírito. Mas aquele lugar, e é isso que mais me chama a atenção, não era apenas um lugar de espera ou um lugar de busca, mas se tornou um lugar de transformação. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial, não foi algo produzido, não foi algo ensaiado, não foi algo fabricado. Aconteceu algo verdadeiramente do céu. Foi incontestável, irresistível, foi algo soberano, ninguém podia produzir aquilo, foi eficaz, tão eficaz, que ninguém conseguiu desfazer os seus resultados, foi definitivo, porque o Espírito Santo veio morar com a igreja, veio habitar em nós. A vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para se experimentar. O versículo 1 nos informa que todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos, ou seja, não apenas os 12, mas os 120, todos estavam reunidos no mesmo lugar, estavam ali para buscar essa experiência, esse Espírito Santo, e o Espírito então veio sobre todos eles. E algumas coisas a gente tem que destacar no texto que são interessantes. Primeiro, o derramamento do Espírito veio como um som, e um som forte. A palavra utilizada aí para esse barulho, para esse som, veio do céu um som, é a palavra ecos. A palavra ecos foi utilizada pelo próprio Lucas, no capítulo 21, no verso 25, ao falar sobre o estrondo do mar. Quando você está à beira-mar, não naquela praia mansa, naquela piscinona que se torna às vezes o mar, que você só escuta uma ondinha. Não, eu estou falando, vá para o mar e vá para uma região de pedras, né? Onde o mar bate, o mar, né, vem, a maré sobe, a onda vem e bate com tudo naquela pedra, né? O barulho, o estrondo que se faz. É isso daqui. Ecos. O Espírito Santo veio como um som, um barulho forte, um estrondo. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível. Todos ouviram o som.
Todos. E não apenas aqueles que estavam dentro, mas provavelmente aqueles que estavam fora, também perceberam que alguma coisa estava acontecendo ali, por causa do barulho que estava vindo daquele lugar. Segundo o derramamento do Espírito, veio como um vento. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Assim, eu posso destacar algumas coisas porque o vento é um dos símbolos. Porque o vento, primeiro, é livre. O vento é livre, assim como o Espírito. O Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer, da forma que quer, em quem quer. O Espírito sopra onde jamais sopraríamos. Ele sopra onde jamais sopraríamos. E Ele deixa de soprar onde gostaríamos que Ele soprasse. Porque Ele é livre. Ele é livre. O Espírito sopra onde bem entender. O Espírito é soberano. Ele sopra de forma irresistível. O chamado de Deus é irresistível. A sua graça é eficaz. E o Espírito Santo sopra de uma forma irresistível. E Ele sopra no templo, Ele sopra na rua, Ele sopra num hospital, Ele sopra no campo, Ele sopra na cidade, nos lugares mais desertos e em alguns lugares que eu não quero nem mencionar aqui, mas se Ele quiser, Ele sopra. Aonde Ele bem entender e de forma soberana. E quando Ele sopra, ninguém pode deter. Os homens podem medir a intensidade, a velocidade do vento, mas os homens não podem mudar o curso do vento. Não podem. Como o vento, o Espírito também é misterioso. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Seu curso é livre, seu curso é soberano. Ele não se submete à agenda dos homens. Ele não se deixa domesticar. Ele faz aquilo que bem entender, como bem entender. Por isso, um dos símbolos do Espírito é o vento. E ele veio como um vento, como um vendaval, como um vento. Ele entrou naquele lugar. O Espírito também, o derramamento do Espírito veio em línguas como de fogo. O fogo também é um dos símbolos do Espírito. Quando você pega, por exemplo, a logomarca da Igreja Nacional, você tem o portal gótico, você tem a cruz céltica, você tem a pomba representando o Espírito, dentro daquela pomba existe um peixe representando o cristianismo, existe uma Bíblia, existe uma sarça representando o chamado e chamas representando também o Espírito. Então temos o Espírito sendo representado ali pelo menos em duas formas, através da chama e através da pomba. Algumas igrejas, como a igreja metodista, por exemplo, tem uma cruz, o símbolo da metodista é uma cruz e duas chamas de fogo saindo dos pés da cruz. A igreja presbiteriana do Brasil, muitos vieram de lá, é uma grande chama, uma grande sarça verde, é uma sarça em chama, no meio existe uma pomba, como que descendo, representando também o Espírito Santo. Em muitas igrejas existem labaredas, existem fogo em suas logomarcas. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Deus se manifestou a Moisés numa sarça que ardia em fogo. Quando Salomão consagrou o templo do Senhor, desceu fogo do céu. Quando Elias, no Monte Carmelo, orou, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Deus é fogo, diz a palavra. Que Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros, tanto está em Hebreus quanto está nos Salmos, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. E o Espírito desceu como línguas de fogo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo se alastra. Jesus então veio para lançar fogo sobre a terra, enviando o seu Espírito como línguas de fogo. Mas o derramamento do Espírito também trouxe uma experiência pessoal, o enchimento do Espírito de forma pessoal e também transformação pessoal de vida. A despeito de serem todos regenerados pelo Espírito, de terem recebido o sopro do Espírito, não posso esquecer disso, quando os discípulos estavam pela primeira vez, naquele domingo ainda da ressurreição, no cenáculo, e Jesus aparece ali no meio deles,
João capítulo 20 diz que Jesus diz para eles: paz seja com vocês. E Jesus diz isso 2 vezes: paz seja com vocês. E depois diz o texto que Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. E Jesus desaparece no meio deles. Ou seja, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito. Ali, eles já eram regenerados pelo Espírito, eles já tinham o Espírito, eles receberam o Espírito, Jesus sopra o Espírito sobre eles, mas uma coisa é ter o Espírito, outra coisa bem diferente é ser cheio do Espírito. E é exatamente isso que diz aqui Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser tomado pelo Espírito. Ser pleno do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente em mim, outra coisa é ter o Espírito me presidindo, sendo presidente da minha vida, sendo dono da minha vida. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito me ter. É o Espírito me abraçar, me envolver por completo, eu ser dele e apenas dele. São coisas bem distintas. E é interessante notar que todos estavam reunidos num único propósito e o Espírito veio sobre todos. O texto bíblico diz que todos estavam reunidos e no verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito. Mas eu não posso me esquecer de que por mais que todos ficaram cheios, ali havia experiência individual, porque línguas como que de fogo foram repartidas e pousou sobre a cabeça de cada um deles, ou seja, era uma experiência individual. Todos ficaram cheios, mas individualmente, um por um, foi tomado pelo Espírito Santo. Cada um presente naquele lugar pôde ter uma experiência única com o Senhor. Cada um foi tomado e cheio pelo Espírito e começou a falar das grandezas de Deus. É interessante que os discípulos cheios do Espírito começaram a falar idiomas diferentes. A festa do Pentecoste era uma festa que, não só a festa do Pentecostes, mas as festas atraíam pessoas de todos os lugares. Quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 2, nós temos pessoas de diversos lugares, Havia ali em Jerusalém, diz o verso 5, judeus, devotos vindos de todas as nações do mundo. Todas as nações. E ouvindo-se o som, eles ouviram o som, por isso que eu falo, não foi só lá dentro. Lá de fora, eles ouviram o som. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pessoas de diversas nações agora estavam ouvindo os discípulos falando na língua deles. Por mais que eram judeus ou convertidos ao judaísmo ou nascidos de famílias judaicas, eles estavam vindo de todos os lugares. E diz o texto então no verso 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus? Acaso esses homens não são galileus? Então, como nós estamos ouvindo cada um deles falar na nossa própria língua, no nosso próprio idioma materno? E ali existiam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Ou seja, pessoas de diversos lugares estavam ali e estavam ouvindo os discípulos falando a eles na própria língua. E ficaram maravilhados. Se no verso de número 7 diz atônitos e maravilhados, no verso 6 diz perplexos, no verso 12 diz atônitos e perplexos. Todos perguntavam: o que é isso? O que é isso? Porque nós estamos ouvindo esses homens simples, esses homens iletrados, esses galileus. Nós estamos ouvindo esses camaradas aí falando o nosso próprio idioma. Como é que eles estão falando a nossa língua? Porque o Espírito foi derramado de tal forma
que fez com que aqueles homens mudassem o idioma, de forma sobrenatural. Ninguém ali tinha frequentado nenhuma outra escola de idioma. Alguns deles sequer, como Pedro, sequer sabia escrever. Quando você pega aqui a Bíblia e lê lá 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro não escreveu isso. Ele seria incapaz de escrever isso daqui. Ele era um pescador, não sabia escrever uma letra, uma palavra, era iletrado. Ele mesmo diz quem que escreveu para ele as cartas. Homens iletrados, homens que nunca frequentaram, muitos deles nunca frequentaram uma escola, não sabiam, muitos não sabiam fazer uma conta, muitos não sabiam sequer ali nada. E de repente esses homens estavam falando em outras línguas, em outros idiomas, e as pessoas ficaram perplexas. Eles que estavam trancados no cenáculo, a outrora com medo, de repente agora eles estão do lado de fora, e estão pregando, e estão falando, estão contando as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Por quê? O que aconteceu? Foi uma transformação. Homens simples, homens com medo, homens que fugiram, homens que deram no pé diante da prisão de Jesus, homens que se esconderam, homens que estavam com medo do que poderia acontecer. De repente o Espírito veio e eles colocaram a cara para fora para contar a respeito de Jesus. Foi o Espírito que desceu e transformou covardia em coragem, homens medrosos em homens corajosos, para testemunhar e pagar o preço, se fosse necessário, pelo testemunho, por dizerem a respeito de Jesus. O Espírito os capacitou a serem aquilo que de fato eram: discípulos, seguidores de Jesus, e a lutarem, a pregarem a causa e a falarem a respeito de Jesus. Talvez uma das pessoas que mais se destaca, né? E a gente pode chamar a atenção, é Pedro. Pedro sempre foi o camarada que falou demais. Pedro era impulsivo. Pedro não pensava para falar. Ele falava e depois pensava. Pedro era o tipo de membro que daria muito trabalho para mim na igreja. Ele teria que ser chamado algumas vezes no conselho. Esse é o Pedro. É o Pedro que... Vamos pegar só os últimos dias ali. É o Pedro que Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? E todo mundo diz: João Batista, babá. E quem vocês dizem que eu sou? Quem é que fala? Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz: muito bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso aí não, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou isso para você. E de fato, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Cristo, o Filho do Deus vivo, importa que ele padeça, que ele sofra, que ele vá preso, que ele vá ser judiado, que ele vá ser morto. E aí Pedro, quem é que fala? Pedro. Negativa. Nada disso, não precisa de nada disso. Não tem necessidade. E aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Vem, segue-me, e você vai ver para onde que eu vou. É o Pedro que está na última noite com Jesus, e Jesus pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés, e lava o pé de um, lava o pé do Tiago, lava o pé do João, e vai lavando os pés. E aí quando chega no pé do Pedro, Pedro fala: meu pé não. Dos outros o senhor pode lavar, mas o meu pé, não. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Senhor, não só os pés, já começou a arrancar. Pode lavar a canela, pode lavar a coxa, né? O senhor quer onde o senhor quer lavar? Pode lavar a cabeça, dá um banho por completo. Trouxe o shampoo, passei nas Americanas, comprei o shampoo, está aqui, Senhor. Pode dar um banho completo em mim. Esse é o Pedro. Pedro, eu vou dizer para você o seguinte: sabe o levita que toca a trombeta para mudança de turno? Eu vou dizer para você que antes que esse levita toque a trombeta, você me negará 3 vezes. Esse levita era chamado de galo. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Senhor, não, eu vou até a morte. Eu vou até a morte. Se for necessário pagar o preço, morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Jamais, eu pago o preço. Não, Pedro. Tem certeza. Antes que
camarada pega a trombeta lá para dizer: sacerdotes, troquem o turno. Cantores, troquem um turno. Antes que a trombeta toque, antes que o galo toque, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Está lá o Pedrão, só acompanhando de longe, noite fria, gelada, aquecendo a mão na fogueira. Chega alguém e diz assim: cara, você não é um discípulo dele, não? Não, imagina, discípulo desse homem, nunca vi, eu sou pescador. Eu sou lá da Galileia, eu sou um pescador. Não conheço esse homem não, nunca vi não. Aí chega outro para dizer: mas cara, eu acho que eu conheço você. Porque eu já vi Jesus pregar, eu já vi, acompanhei esse homem, você estava do lado. Você estava do lado, tem certeza que é um dos discípulos. Ele tem 12 que caminham mais perto com ele, mas dos 12 tem 3, é o Pedro, é o Tiago, é o João. Eu acho que você é o Pedro. Ele: não, você está enganado. Eu nunca vi esse homem, nunca estive com esse homem, eu não conheço esse homem. Só estou aqui porque eu sou curioso, porque eu ouvi o barulho da janela da minha casa. Estou aqui só para assuntar, para ver o que está acontecendo, mas eu não conheço esse homem. E aí Pedro começa a esbravejar, a murmurar, a xingar. E quando ele nega pela 3ª vez, a trombeta toca. O galo toca. E quando a trombeta toca, Jesus, eu imagino Jesus ensanguentado, já todo, porque ele tinha acabado de ser chicoteado 39 vezes, todo ensanguentado. Eu consigo ver Jesus com o olho roxo, com hematomas na cabeça, no rosto, ensanguentado. Jesus abre os olhos e fita Pedro. Imagina o coração desse homem, porque Jesus foi condenado à morte. Não tinha o que falar, como falar, não tinha como pedir perdão, não tinha como mudar o que tinha acontecido. De fato ele tinha negado, ele sabia, por mais que talvez os outros discípulos não sabiam, ele sabia o que tinha feito. Ele sabia o seu pecado, o seu erro, ele sabia o que tinha feito. Quando anunciaram no 3º dia, Maria Madalena chega e diz: o mestre ressuscitou, não achei o corpo dele. A pedra foi revolvida, os lençóis estão lá, mas ele não está. Quem é que sai correndo? Pedro e João saem correndo e chegam lá e entram para ver. Pedro está desesperado porque ele quer ver ali como é que está aquele lugar. Ele quer se encontrar com Jesus, ele quer falar com Jesus e talvez ele corre depressa para chegar primeiro, porque ele quer ter um tete-a-tete. É ele Jesus, ele não quer que os outros vejam essa conversa. Era ele Jesus, ele precisava conversar com Jesus, mas ele não encontrou. Quando Jesus apareceu no cenáculo no domingo à tarde e disse: paz seja com todos vocês, ele não deu nenhuma palavra com Pedro. Ele não falou nada para Pedro, e Pedro ficou ali quieto e desesperado. Será que ele não vai falar comigo? Será que ele não vai olhar para mim? Será que ele não vai conversar comigo? Será que eu não vou ter tempo, condições de conversar com este homem? E Jesus desaparece. No outro domingo Jesus aparece de novo e diz: paz seja com vocês. Talvez no coração de Pedro, Pedro disse: é agora ele vai falar comigo. Mas aí Jesus diz para Tomé: Tomé, coloca a mão aqui, Tomé, olha aqui o meu lado, sou eu mesmo, toca, para de ser incrédulo, Tomé, é hora de acreditar. E Pedro ali angustiado, não consegue falar com Jesus. Capítulo 21 de João, onde está Pedro? Pescando. Ele e mais 6 discípulos estão num barco pescando, tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram. E de repente, lá na praia aparece um homem ao amanhecer do dia e pergunta para eles: e aí, pescaram alguma coisa? E eles respondem: não pescamos nada. E aí o homem lá da praia diz: lance a rede do outro lado. E aí então, já estamos aqui mesmo. Pegaram as redes e lançaram. E quando lançaram as redes pesaram automaticamente. E eles começaram a puxar, era muito peixe, 153 grandes peixes. Começaram a puxar aquela rede de peixe caindo dentro do barco. E de repente é João que diz para Pedro: Pedro, é o mestre. É o Senhor que está na praia, é Ele. E aí Pedro se lembrou do primeiro momento que ele se encontrou com Jesus, e de fato foi um momento maravilhoso. Foi mais ou menos assim, ele também tinha trabalhado a noite inteira e não tinha conseguido pegar nada, e de repente ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus, e pegou muito peixe. Era um mestre, só podia ser o mestre. Pedro então, pelado mesmo, pula ali no mar e começa a nadar, e chega até a presença de Jesus, e Jesus já está com peixe e brasas. E ali Pedro se assenta e não tem a coragem de perguntar: é o Senhor? Ele não tem a coragem de perguntar: é o Senhor?
ele queria conversar e Jesus conversou. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro e perguntou: ah, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu gosto muito de você. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu gosto muito de você. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Pedro, você gosta muito de mim? Ah, Senhor, o Senhor sabe. Eu gosto muito do Senhor. Então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Qual é a diferença desse Pedro de João 21? Tímido, calado, cabisbaixo, depressivo, deprimido, angustiado. Com o Pedro de Atos capítulo 2, pregando a palavra, anunciando Jesus. Qual é a diferença? O derramar do Espírito. Essa foi a diferença. Houve um derramar do Espírito. E quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos, aqueles homens mudaram totalmente. Aqueles homens foram transformados e capacitados para serem aquilo que de fato foram. Testemunhas de Jesus, mártires, homens que pregaram o Evangelho a todas as pessoas, que saíram depois de Jerusalém e caminharam por diversos lugares e pagaram o preço. Todos eles pagaram alto preço por causa de sua fé. Por que eu estou pregando isso? Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque o cenáculo para mim é um lugar de transformação. Um lugar onde aqueles discípulos tiveram experiência e foram transformados. Hoje nós não estamos num cenáculo. Hoje nós estamos num templo religioso, num salão, numa igreja, como você quiser chamar. Muitas pessoas entram e saem de uma igreja. Muitas pessoas entram e saem de cultos, mas entram e saem do mesmo jeito. Aqueles discípulos entraram e saíram daquele cenáculo, mas totalmente transformados. Os discípulos que entraram dias antes, 50 dias antes, e os discípulos 50 dias depois, totalmente transformados. Você pode olhar para qualquer um deles, e não só os discípulos. Por mais que nós não temos informação sobre Maria, sobre os irmãos de Jesus, sobre os demais, mas todos saíram daquele lugar transformados com uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Esse lugar, queridos, ou os cultos, ou a palavra, ou cada vez que você entrar na sua casa, no seu quarto em oração, precisam ser lugares de transformação, onde Deus trabalha as nossas vidas, onde nós entramos de um jeito, mas Deus transforma naquilo que Ele quer. Não existe na fé a história de que pau que nasce torto morre torto. Na fé, não. Pau que nasce torto pode ser endireitado no poder do Espírito Santo de Deus. Ah, esse é o meu temperamento. Esse é o meu jeito de ser. Essa é a minha forma. Deus pode transformar. Ah, eu não consigo dizer. Estava trabalhando com os homens essa semana sobre a importância de falarmos para as nossas esposas e transmitirmos para elas sobre amor. Alguns homens são fechados e não conseguem mesmo. Não só homens, algumas mulheres são fechadas, porque nasceram e conviveram em famílias que não se diz eu te amo. E são difíceis. Às vezes a gente está do lado da pessoa, mas não sabe se é amado, porque a pessoa não fala. Mas Deus pode transformar isso. Deus pode mudar a sua vida.
Deus pode mudar o seu temperamento, Deus pode mudar as suas palavras. Ah, pastor, eu não sei o que eu falo muito palavrão. Deus pode mudar a sua língua, o seu falar, o seu linguajar. Ah, eu tenho uns trejeitos, Deus pode mudar trejeitos. Ah, eu tenho uma forma de abordar as pessoas, Deus pode mudar a forma. Deus pode transformar. Ah, pastor, eu sou tão tímido. Deus pode transformar essa timidez em ousadia. Ah, eu não consigo dar uma aula. Deus pode transformar você e capacitar você para dar uma aula. Ah, eu não consigo tocar, eu não consigo cantar em público. Deus pode transformar a sua vida, mudar a sua vida. Ou senão a gente segue o exemplo. A gente conversando aqui no início, leio para as meninas, falei assim, eu acho que vocês ficam tudo bonitinho de batinha, né? Acho que como pastor também vou começar a aderir batinha. Começar a colocar aqui né? Esses dias, olhando as fotos que tiram de mim aqui na igreja, eu falei, meu Deus do céu, como eu estou barrigudo. Aí eu falei, eu tenho a solução para isso. Eu tenho aquela toga, né? Aquela roupa. Falei, só colocar aquele negócio preto, bonito, grandão assim, posso estar com a barriga desse tamanho que ninguém vai ver nada ali, vai ver o pastor aqui, né? Falei para as meninas, né? Eu acho que eu vou aderir a batinha. Falou, pastor, por que a gente não adota burca? A gente vem tudo de burca aqui na frente. Deus pode transformar timidez em coragem. Pessoas, não, eu não consigo. Deus pode fazer você conseguir. Ele pode transformar a sua vida. Deus pode. Ah, pastor, eu não consigo pedir perdão. Deus pode te fazer pedir perdão. Eu não consigo, pastor. Deus pode. Deus pode. Foi isso que Ele fez lá através do seu Espírito naquele cenáculo. Foi isso que Ele fez. Transformou aqueles homens. Um Pedro totalmente fechado. O Evangelho é só para o judeu. De repente esse Pedro estava pregando em outros lugares, para levar experiências para outras pessoas. Ele viu o Espírito Santo sendo derramado em outras pessoas, gentios. Deus pode. Vamos ficar em pé? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me,
vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, todos nós precisamos do Senhor e precisamos do Teu Espírito. Todos nós, não há ninguém aqui que possa bater no peito dizendo: eu não preciso, eu sou perfeito. Não há nada na minha vida que precisa ser mudado, nada que precisa ser alterado. Eu sou o cara, sou a pessoa, eu sou o melhor, eu sou o bom. Nenhum de nós. Todos nós precisamos do Teu Espírito. Todos nós precisamos da ação do Senhor nas nossas vidas. Todos nós precisamos receber o Teu Espírito, sermos cheios do Teu Espírito, de tal forma que nós não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos única e exclusivamente a Ele. Precisamos que nossos pensamentos sejam alterados, que linguajar, que palavras, que a nossa boca seja alterada, que as nossas atitudes, nossos atos sejam alterados. Nós precisamos ser tomados por Ti, Deus. E a minha oração nessa noite é: tome as nossas vidas. O Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe se há em nós algum caminho mau. Como nos diz o salmista: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova e veja os meus entendimentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. É esta oração que fazemos. Senhor, olhe para nós, sonda as nossas vidas e veja se há alguma coisa que não te agrade, que não está te agradando. Muda isso nas nossas vidas, que o Teu Espírito venha sobre nós a nos convencer, a nos converter, a nos modificar, a nos transformar. E pessoas que talvez, ó Deus, estão tão para baixo, tão se sentindo incapazes, que possam, ó Deus, receber também essa visitação do alto, receber este poder do alto, para que tenham força, capacidade para fazer aquilo que tem que ser feito. Que o Senhor, ó Deus, adestre as nossas mãos, adestre os nossos lábios, fale através de nós, unja as nossas vidas, use as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Que este cenáculo seja inspiração para as nossas vidas, que este lugar tão especial e tão importante, visitado por tantos quando vão a Jerusalém, que este cenáculo seja importante e especial para nós, as instruções, as lições que podemos tirar de lá. E hoje, de forma específica, que o Senhor transforme e capacite as nossas vidas, a cada um de nós, para fazermos o que tem que ser feito. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo Teu povo que se reuniu de manhã e agora à noite. Obrigado pelo privilégio que tivemos. Leva-nos agora para as nossas casas em paz e em segurança. Dê-nos, Senhor, uma excelente noite, uma ótima noite de descanso, e amanhã, uma segunda-feira abençoadíssima na Tua presença. Que essa semana
seja uma semana onde possamos contar contigo e sentir a tua presença conosco o tempo todo, dirigindo os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus, amém.